Existe uma fenda profunda que separa a lenda do rei do pop da verdadeira história do menino de Gary, Indiana. De um lado, o mundo conheceu o gênio absoluto dos palcos, o homem que quebrou todas as barreiras da música e revolucionou a cultura pop mundial. Do outro, escondido sob os holofotes e o brilho dos trajes cintilantes, existia uma criança que carregava uma ferida silenciosa, marcada pelo som de passos pesados no corredor e pelo pavor de um olhar paternal. A infância de Michael Jackson tornou-se um dos tópicos mais debatidos da história moderna. Mas o que realmente acontecia entre as quatro paredes da pequena casa na rua Jackson quando a música parava? Para compreender a gênese do maior artista de todos os tempos e a dor que moldou sua alma, é preciso ouvir quem estava lá desde o primeiro dia, seus próprios irmãos. Para quem olha de fora, a história dos Jacksons costuma ser contada através de manchetes sensacionalistas e dramatizações. Contudo, ao escutar as vozes de Jack, Tito, Jermaine, Marlon e Janet, emerge um retrato muito mais complexo e humano. A jornada da família Jackson não foi apenas uma escalada rumo ao estrelato, foi uma batalha diária pela sobrevivência em uma América segregada, onde o rigor de um pai se chocou de frente com a sensibilidade de um garoto prodígio. Tudo começou no número 2300 da Jackson Street, em Gary, Indiana. A residência não passava de uma estrutura minúscula, do tamanho de uma garagem para 2 carros. Naquele espaço de 2 quartos, viviam 11 pessoas: Joe, Catherine e seus 9 filhos. A dinâmica diária exigia uma logística quase militar. Em um dos quartos, beliches triplos se espremiam até o teto. Jack, o mais velho, tinha um espaço individual, enquanto Tito dividia a cama com Jermaine, e Marlon compartilhava o colchão com o pequeno Michael. As meninas dormiam na sala de estar, em um sofá retrátil, com a pequena Janet frequentemente adormecendo sobre o corpo das irmãs mais velhas. Apesar da extrema limitação de espaço e da pobreza ao redor, aquele ambiente fervilhava de vida. Quando os pais saíam para trabalhar, os irmãos transformavam a sala em um campo de jogos. Jack estourava pipoca enquanto colocava Jermaine e Tito para lutarem no meio da sala, usando a comida como prêmio. Nas ruas frias de Gary, marcadas pela fumaça das indústrias e pela ameaça constante da criminalidade, a família mantinha-se unida por um senso inquebrável de proteção mútua. A música entrou na vida dos Jacksons como um refúgio natural. Catherine Jackson possuía uma voz doce e cantava canções country e religiosas enquanto realizava as tarefas domésticas. Ao lavar a louça, os filhos se aproximavam para enxugar os copos e, espontaneamente, começavam a harmonizar com a voz da mãe. Era um aprendizado intuitivo, fruto da convivência e da falta de distrações, especialmente quando a única televisão da casa quebrou e a família precisou criar seu próprio entretenimento. O catalisador para a criação do grupo veio de uma desobediência. Tito Jackson costumava se esconder no armário para tocar o violão de seu pai, Joe Jackson, que guardava o instrumento com zelo extremo. Certo dia, uma das cordas se rompeu. Quando Joe descobriu, a reação inicial foi de fúria, mas ao desafiar Tito a mostrar o que sabia tocar, o pai ficou surpreso com o talento do filho. Naquele momento, Joe enxergou uma oportunidade única. Ele decidiu investir o dinheiro destinado aos reparos da casa na compra de equipamentos musicais, guitarras e amplificadores. No início, o grupo era formado pelos irmãos mais velhos, com Jermaine nos vocais e o pequeno Michael apenas no bongô. Michael observava tudo com atenção absoluta. A virada aconteceu quando Michael, com apenas 5 anos, apresentou-se no recital do jardim de infância, cantando Climb Every Mountain. Sua interpretação foi tão avassaladora e emocional que os irmãos ficaram boquiabertos na plateia. Imediatamente após a apresentação, eles decretaram que Michael não apenas entraria no grupo, mas assumiria o posto de vocalista principal. A ascensão de Michael como líder performático
foi fulminante. Ele possuía uma capacidade fenomenal de absorção visual. Bastava assistir a uma apresentação de James Brown, Jackie Wilson ou Sammy Davis Jr. para memorizar cada passo e expressão corporal. Mas Michael não apenas copiava, ele adicionava uma eletricidade própria. Sua mãe já havia notado esse dom quando ele era apenas um bebê de fraldas. Ele se apoiava na máquina de lavar roupas antiga no meio da cozinha e balançava o corpo perfeitamente no ritmo do motor. Enquanto o talento desabrochava, a rotina sob o comando de Joe Jackson tornou-se lendária por sua severidade. A figura paterna de Joe é o ponto central onde as visões dos irmãos se dividem. Para a mídia, Joe era visto como um pai frio e violento, que usava punições físicas sem piedade. Contudo, na visão de irmãos como Tito, Jack e Marlon, a realidade precisa ser analisada sob o contexto da época. Na década de 1960, em uma comunidade vulnerável de Gary, a disciplina física rígida era a ferramenta utilizada para manter os filhos longe das gangues e da prisão. Tito enfatiza que a maioria dos seus amigos de infância terminou morta ou encarcerada por falta de limites. Joe tinha uma missão obsessiva: retirar seus 6 meninos daquela realidade. Ele impunha rotinas exaustivas de ensaio, exigindo perfeição em cada movimento. Se um passo saísse errado, a punição era imediata. Contudo, o impacto dessa severidade afetou cada irmão de forma muito diferente. Por ser o primogênito, Jack carregava a responsabilidade de vigiar os menores e recebia a maior cobrança. Jermaine e Tito assimilaram o rigor como uma lição de preparação para a vida. Mas para Michael, a história teve contornos trágicos. Michael era o mais jovem entre os integrantes originais, dotado de uma sensibilidade extrema e de uma alma hiperativa. Ele era travesso e frequentemente se escondia debaixo da cama, segurando nas molas de ferro para não ser alcançado pela mãe durante uma bronca. Para Michael, a rigidez do pai não era apenas disciplina, era uma fonte de pavor paralisante. A simples presença de Joe ou o som de seus passos eram suficientes para provocar crises de ansiedade e vômitos no futuro rei do pop. Enquanto os irmãos mais velhos viam as punições como algo comum da época, a mente sensível do pequeno prodígio absorvia aquele ambiente como um pesadelo constante. Essa divergência marcou a família. Os irmãos viam um pai protetor que salvou suas vidas, enquanto Michael carregava as cicatrizes emocionais de uma infância sem afeto. A fase de incubação do grupo, antes do contrato com a Motown, forjou o laço entre os irmãos. Eles viajavam pelos Estados Unidos em uma van Volkswagen desgastada, ou em um caminhão Ford caindo aos pedaços, transportando seus equipamentos para shows no lendário Teatro Apollo em Nova York. Os ensaios em casa eram tão intensos que vizinhos e crianças do bairro se aglomeravam nas janelas para assistir aos garotos. A janela da sala foi a primeira plateia de uma legião que em breve lotaria estádios no mundo todo. Conforme o sucesso explodiu com a Motown, a proteção dos pais tornou-se ainda mais rigorosa. Conscientes dos perigos da indústria musical e das tentações da fama, os pais estabeleceram um controle absoluto. Durante as turnês, após os shows, os irmãos eram levados imediatamente para os quartos de hotel. Seguranças eram posicionados nos corredores, e fiscalizações noturnas eram realizadas à meia-noite para garantir que ninguém saísse ou recebesse estranhos. Esse isolamento preservou os Jacksons dos vícios, mas os privou da convivência social comum. A maior tragédia da vida de Michael Jackson foi a perda irreparável de sua infância. Enquanto outras crianças aprendiam a andar de bicicleta, jogavam beisebol ou brincavam de pique-pega, Michael estava trancado em estúdios de gravação e quartos de hotel, trabalhando profissionalmente desde os 7 anos de idade. Ele nunca teve a liberdade de ser apenas uma criança sem grandes responsabilidades. Mais tarde, em sua vida adulta, Michael expressou a dor de olhar pela janela dos estúdios
e ver crianças brincando no parque enquanto ele precisava trabalhar. Essa ausência transformou-se em um anseio permanente. Na tentativa de curar essa ferida, Michael dedicou sua vida adulta a recriar o mundo lúdico que lhe fora negado, construindo o Parque de Neverland e cercando-se da inocência que a fama lhe roubou prematuramente. Ao analisar os depoimentos de seus irmãos, percebe-se a dualidade de um legado extraordinário. Marlon Jackson ressalta que a infância é um período breve da vida, enquanto a fase adulta dura para sempre, argumentando que Joe Jackson preparou seus filhos para serem homens fortes. Por outro lado, a trajetória de Michael provou que as feridas da infância permanecem vivas na alma. A história da vida de Michael Jackson é uma obra-prima de luz e sombra. A mesma disciplina inflexível de Joe Jackson, que construiu o grupo mais icônico da música negra, foi a força que fragmentou a inocência do pequeno prodígio de Gary. Michael cresceu entre o aplauso ensurdecedor das multidões e o silêncio doloroso de uma criança que só queria brincar. Sua jornada permanece como um testemunho de que a genialidade mais brilhante da história foi forjada no calor da exigência extrema, deixando um legado musical imortal e a saudade do menino que nunca pôde ser criança.